Fala pessoal, tudo certo? Maravilha! São 11h10 da noite, saí da faculdade agora, dei uma passadinha rápida aqui no estúdio para poder gravar com vocês a resolução e trazer alguns comentários para a prova de Direito Civil do 27º exame da OAB. Hoje é dia 19, a prova aconteceu ontem, tá? E aí eu queria trazer algumas referências, fazer a minha análise particular dessa prova. Bom, essa prova ela teve um grau de dificuldade, sendo muito franco com vocês, um grau de dificuldade um pouquinho maior do que as outras provas. Caiu algumas questões envolvendo jurisprudência, tá? Então vale a pena a gente observar o que a banca trouxe nessa prova, para que a gente possa analisar isso para os próximos exames. Os alunos que participaram dos meus cursos presenciais, das vendas online de aula, com certeza saíram muito bem nessa prova. 99% do conteúdo que foi dito, que foi trabalhado, a gente analisou em sala de aula. Então, foi massa. O resultado dos meus alunos presenciais foi extremamente satisfatório. Queria trazer algumas considerações e a partir daí eu vou começar a correção das questões. A primeira questão de Direito Civil foi a questão 35. Vamos falar um pouquinho agora da questão 35. Presta atenção no enunciado da questão. Ao visitar a página de internet de uma rede social, Samuel deparou-se com a publicação feita por Rafael, que dirigia uma série de ofensas graves contra ele. Imediatamente, Samuel entrou em contato com o provedor de aplicação responsável pela rede social, solicitando que o conteúdo fosse retirado. Mas o provedor quedou-se inerte por 3 meses, sequer respondendo ao pedido. Preste atenção nesse detalhe. Samuel entrou em contato com o provedor e este não fez nada, manteve o conteúdo ofensivo lá nas redes sociais. Bom, decorrido esse tempo, o próprio Rafael optou por retirar espontaneamente a publicação. Samuel, decidiu então ajuizar a ação indenizatória por danos morais em face de Rafael e do provedor. Sobre a hipótese narrada, de acordo com a legislação civil brasileira, assinale a alternativa correta. Observe que o enunciado da questão faz referência a um caso de um indivíduo que proferiu palavras ofensivas contra um terceiro, manteve esse conteúdo na internet, entrou em contato com o provedor e o provedor não tirou esse conteúdo. A questão toda é, o provedor tem ou não responsabilidade civil? Observem uma primeira regra que a gente não deve se afastar dela. O artigo 942, ele consagra em sua parte final que todos aqueles que cometerem ato ilícito terão responsabilidade, e terão responsabilidade solidária. Tá? Então, se mais de um indivíduo praticar um ato ilícito, a responsabilidade civil ela seria solidária. Artigo 942, na sua parte final. Dá uma pausa no vídeo e dá uma lida nesse artigo. Maravilha. Observe, além dessa referência, é importante que a gente analise o que as decisões do STJ têm dito sobre esse caso. O que a jurisprudência do STJ tem analisado em situações como essa. E a jurisprudência do STJ predominante estabelece que o provedor ele tem responsabilidade civil, solidária até, a partir do momento em que ele é notificado judicialmente e mantém-se inerte, e queda-se inerte. Então ele vai ter responsabilidade a partir da notificação judicial. No caso do enunciado da questão, o examinador ele não trouxe essa situação. Então ele materializou uma hipótese em que não houve notificação judicial. Por conta disso, a banca entendeu que o gabarito oficial é a letra B. Vê o que diz a letra B. O provedor não poderá ser obrigado a indenizar Samuel quanto ao fato de não ter retirado o conteúdo, tendo em vista não ter havido determinação judicial para que se realizasse a retirada. Esse enunciado, essa alternativa, está em harmonia com algumas decisões do STJ. Então, o gabarito da questão 35 é letra B. Tranquilo? Maravilha. Passo para outra questão. Vamos passar para a questão 36. Olha o que diz a questão 36. Arnaldo foi procurado por sua irmã Zumira, que lhe ofereceu 1 milhão para adquirir o apartamento que ele possui na orla da praia. Receoso, no entanto, que João, o locatário que atualmente ocupa o imóvel e por quem Arnaldo nutre profunda antipatia, viesse a cobrir a oferta, exercendo seu direito de preferência, propôs a Zumira que contasse da escritura o valor de 2 milhões, ainda que a totalidade do preço não fosse totalmente paga. Realizado nesses termos o negócio, e aí tem as alternativas. Vem para cá, presta atenção. A situação, resumindo, é bem simples. Eu tenho um imóvel para lhe vender, esse imóvel ele vale habitualmente R$1 milhão, é o valor de mercado dele, só que tem um inquilino. E como nós bem sabemos, o inquilino ele tem direito de preferência. Então, quando eu tenho um imóvel e esse imóvel está alugado, de acordo com o artigo 27 da Lei do Inquilinato,
esse inquilino ele terá direito de preferência. Eu tenho que primeiro oferecer esse imóvel para o inquilino. E aí o inquilino, exercendo seu direito de prelação, tanto por tanto, ou seja, pelo mesmo valor inicial, ele vai dizer se quer ou não. Bom, no caso da questão, para prejudicar o inquilino, dificultando o exercício do seu direito de preferência, as partes simularam uma realidade. As partes estabeleceram que o negócio que valia R$1 milhão teria sido feito por R$2 milhões. Aumentaram em muito o valor do negócio. Observe que, de acordo com o artigo 167 do nosso Código Civil, é nulo um negócio jurídico simulado. Então, é uma hipótese de negócio jurídico nulo, negócio jurídico simulado. Questãozinha envolvendo negócios jurídicos, meus amigos, é batida. Vimos muito isso, debatemos muito isso em nosso curso presencial e também em nosso curso online. Tá? Então, essa questão foi dada. Na nossa aula de véspera eu falei sobre simulação. É um tema que habitualmente a FGV cobra e nessa prova não foi diferente. Negócio jurídico, simulação, artigo 167, negócio jurídico nulo. Vamos dar uma lida na alternativa que a banca entendeu como sendo gabarito. Letra C, é nulo em virtude de simulação, o que pode ser suscitado por qualquer interessado. Vale a pena uma observação. Preste atenção no seguinte, se eu digo que o negócio jurídico é nulo, teoria geral do negócio jurídico. O que é nulo pode ser arguído por qualquer interessado. O que é nulo pode ser arguído pelo juiz de ofício. O que é nulo pode ser arguído pelo Ministério Público quando atuar como parte ou quando atuar como fiscal da ordem jurídica. Então, questão também, sem muita polêmica, letra C, o gabarito oficial trazido pela banca. Questão 37, terceira questãozinha de direito civil. Em 2010, Juliana, sem herdeiros necessários, lavrou testamento público, deixando todos os seus bens para sua prima, Roberta. Em 2016, Juliana realizou inseminação artificial heteróloga. Parou tudo, presta atenção aqui. O que é que seria uma inseminação artificial heteróloga? Observe, a inseminação artificial é heteróloga quando o material genético é de um terceiro. Tá? Então, o material genético é de um terceiro, heteróloga. Se o material genético for do casal, homóloga. Tá? Então, se liga nisso. Avanço. E 9 meses depois, nasceu Carolina. Em razão de complicações no parto, Juliana faleceu poucas horas após o procedimento. Sobre a sucessão de Juliana, marque a alternativa correta. Questãozinha também envolvendo direito das sucessões. Tá? Matéria também bem debatida, bem discutida em nossos cursos. Preste atenção. Ela deixou herdeiro, Juliana, em 2010, sem herdeiros necessários, fez o testamento público. Primeira questão que se põe é a seguinte: quem são os herdeiros necessários? Bom, herdeiros necessários, de acordo com o artigo 1845, dá uma pausa e lê esse artigo, 1845, herdeiros necessários, ascendente, descendente e cônjuge. De acordo com as decisões mais recentes do STJ, o companheiro também é considerado como sendo herdeiro necessário. O Felipe, e por que é importante ser herdeiro necessário? Cara, é importante ser herdeiro necessário porque o herdeiro necessário goza da proteção que é dada à legítima. E o que é a legítima? É a porção indisponível. Se eu tiver herdeiro necessário, eu não posso dispor de mais de 50% do meu patrimônio sob pena de estar prejudicando eles. Se ligou? Maravilha. Beleza. Então em 2010 ela não tinha herdeiros necessários. Seguiu. 2016 ela realizou um procedimento de inseminação artificial heteróloga e passou a ter herdeiros necessários. Então a questão toda que fica é a seguinte: um indivíduo que inicialmente não tinha herdeiros necessários e fez o testamento, esse testamento posterior é válido? A realidade nesse caso é a seguinte: se esse testamento existir esse testamento e sobrevindo herdeiros necessários, esse testamento ele vai ser rompido. É uma hipótese de rompimento do testamento. Essa hipótese está prevista no artigo 1973. Dá uma pausa no vídeo e lê esse artigo, 1973, que estabelece justamente essa ideia. Sobrevindo herdeiros necessários, a cláusula testamentária anteriormente vai deixar de ser válida. Deixa eu dar uma lida nesse artigo. 1973. Sobrevindo descendente sucessível ao testador que não tinha ou não conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobrevier ao testador. Essa é a regra. Se o testamento ele vai deixar de existir, vai ser rompido, o gabarito só pode ser de fato a letra A, que diz que Carolina herdará todos os bens de Juliana. Carolina, que é a herdeira necessária. E a prima,
que tinha sido beneficiada por uma deixa testamentária, deixará de ser. Então, gabarito da questão 37, letra A. Tranquilo. Questão 38. Questão 38, quarta questãozinha de direito civil. Renata financiou a aquisição do seu veículo em 36 parcelas e vinha pagando pontualmente todas as prestações. Entretanto, a recente perda de seu emprego fez com que não conseguisse manter em dia a dívida, tendo deixado de pagar justamente as duas últimas prestações, a prestação 35 e a prestação 36. Bom, o banco que financiou a aquisição, diante do inadimplemento, optou pela resolução do contrato. Tendo em vista o pagamento de 34 parcelas anteriores, pode-se afirmar que a conduta da instituição financeira viola o princípio da boa-fé em razão do... Aí vem para cá. B. A questão trabalha com uma hipótese que é extremamente recorrente. O indivíduo ele assume um contrato de prestação sucessiva, tá? Financiamento, por exemplo, e ao longo desse financiamento o indivíduo entra em insolvência, fica desempregado. Nesse contexto, nesse cenário, a questão que fica é a seguinte: se já tiver havido um pagamento substancial desse financiamento, qual seria a consequência? Será que o devedor ele tem como arguir alguma teoria, tem algo que possamos utilizar como tese de defesa em benefício do devedor? Bom, jurisprudência do STJ Pacífica, teoria do adimplemento substancial. Se você assumir um determinado contrato de trato sucessivo e você já pagou substancialmente esse contrato, é possível que o credor ele venha cobrar, mas venha cobrar de forma menos onerosa, de forma menos gravosa para você, devedor. Teoria do adimplemento substancial. Vale a pena aqui, meus amigos, trazer uma referência importante. A teoria do adimplemento substancial, de acordo com a jurisprudência do STJ, ela se aplica quando mais de 80% do contrato tiver sido adimplido. Então você pagou mais de 80% e por algum motivo não tem condições de pagar o resto, isso serve para financiamentos imobiliários, tá? Se liga nessa dica. Pagou mais de 80% e não tem condições de pagar o resto, é possível que você venha buscar uma resolução diferenciada para esse contrato, que não seja tão gravosa quanto a perda do bem. É isso que materializa a teoria do adimplemento substancial, que é a teoria que obviamente é cobrada nessa questão, na questão 38. Por isso que o gabarito dela, o gabarito trazido pela banca, é a letra C, adimplemento substancial. Tá? Então, passemos agora para a quinta questão da prova de Direito Civil. Bom, quinta questão. Perpétua, que é a questão 39 da prova tipo branca. Perpétua e Joaquim resolveram mover a ação de indenização por danos morais contra um jornal de grande circulação. Parou tudo. O que é que seria o dano moral? O dano moral é uma ofensa a um atributo da sua personalidade. Honra, imagem, integridade física, nome, privacidade, tudo isso são atributos da sua personalidade que, quando são ofendidos, abrem espaço para uma indenização por dano moral. Tá? Beleza. Só essa ressalva que ela é importante. Bom, eles argumentam que o jornal, ao noticiar que o filho dos autores da ação fora morto em confronto com policiais militares, em 21 de 1 de 2015, publicou o nome completo do menor e sua foto sem a tarja preta nos olhos, o que caracteriza a afronta aos artigos 17, 18, 143 e 247 do ECA. Bom, esses artigos do ECA proíbem a divulgação da imagem e da identidade do menor envolvido em ato infracional. Diante dos fatos narrados, marque a alternativa correta. Preste atenção no caso concreto trazido pela banca, mais uma questão contextualizada. Um determinado indivíduo teve o seu filho assassinado e foi divulgada imagens desse indivíduo que faleceu. Era um menor. Busca entrar com a ação contra o jornal, objetivando uma indenização. Os pais desse menor, Perpétua e Joaquim, buscam entrar com a ação de indenização. Preste atenção para você entender bem o contexto dessa ação de indenização. É viável? É possível? Para que a gente possa responder essa questão, a gente deve lembrar do artigo 187 do nosso Código Civil, que trabalha com a figura do abuso de direito. De fato, o jornal tem o direito, inclusive o direito constitucional, de divulgar a informação. Mas vê a redação do artigo 187, dá uma pausa no vídeo e vai lá para o Código Civil. Presta atenção no que diz esse artigo. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceder manifestamente os limites impostos pela boa-fé,
pelos bons costumes, por critérios sociais e econômicos. Então, quando eu ao divulgar de forma indevida uma notícia como essa, eu pratico ato ilícito. Eu pratico ato ilícito na modalidade abuso de direito. E é isso que a banca busca saber. Por isso que o gabarito dessa questão oficial é a letra A. Vê o que diz a letra A. O jornal agiu com abuso de direito de informar e deve indenizar pelos danos causados. Então, agiu com abuso de direito, deve indenizar pelos danos causados. Vale a pena fazer uma ressalva aqui final a respeito dessa questão. Jurisprudência pacífica de nossos tribunais estabelece que a responsabilidade civil decorrente do abuso de direito ela é objetiva, ou seja, o elemento culpa não precisaria ser provado. Tranquilo? Maravilha. Então, questão 39, letra A. Questão 40. Passemos para a penúltima questão. Que sofre de grave doença, possui um filho, Davi, com 11 anos de idade. Ante o falecimento precoce de seu pai, Davi apenas possui Ana como sua representante legal. De forma a prevenir o amparo de Davi em razão de seu eventual falecimento, Ana pretende que, na sua ausência, seu irmão João seja o tutor da criança. Para tanto, Ana, em vida, poderá nomear João por meio de... Presta atenção, questão também simples. É a situação em que o indivíduo, uma senhora, Ana, sabendo do risco iminente de morte, busca estabelecer um terceiro para que este venha a exercer o munus de ser tutor do seu filho menor, do menino de 11 anos de idade. Como é que essa tutela pode ser estabelecida? Quais são os requisitos? Qual é o formalismo que a lei exige para tanto? Bom, se você pegar seu Código Civil no artigo 1729, você vai ver que essa tutela ela pode ser feita por testamento ou por qualquer outro documento autêntico. Então eu posso fazer isso por uma escritura pública, eu posso fazer isso por termo nos autos de um determinado processo judicial, ou eu posso fazer por um ato de última vontade, que seria o testamento. Logo, o gabarito dessa questão, também pacífico, é a letra B, testamento ou qualquer outro documento autêntico. E o fundamento legal, o respaldo legal para tal questão, é o artigo 1729 do nosso Código Civil. Tema também muito debatido, muito visto em nossas aulas presenciais e em nosso curso online. Tranquilo? De boaça. Passemos agora para a nossa última questão, que é a questão 41. Se liga nessa questão 41. Bom, Fernando, 15 anos de idade, mora com seus pais, Ana e Aloísio, grandes empresários, titulares de vultoso patrimônio, e utiliza com frequência as redes sociais. Bom, em seu perfil, em certa rede social, Fernando, no caso menor, realiza vídeos em que comenta a vida privada de seus colegas de escola, ofendendo-os e atribuindo-lhes apelidos constrangedores. Sobre o caso narrado, em uma eventual ação de indenização por dano moral, assinale a alternativa correta. Vem pra cá. Agora eu vou me gabar um pouquinho. Essa prova, ela trouxe duas questões de responsabilidade civil. Para todos os meus alunos presenciais, para os meus alunos online, eu trouxe essa dica demais. Eu disse, ó galera, responsabilidade civil é um tema que a FGV cobra muito, cai mais do que o Santa Cruz. Tá? Quem não conhece Santa Cruz, já tem pequenozinho aqui no interior do Nordeste. Quem não conhece Santa Cruz vai lá no Google. Tá? Cai demais. Ou seja, responsabilidade civil não caiu na prova passada. Então tinha tudo para cair nessa prova de ontem e caiu. Dito e feito. Tá? Bom, essa questão, a questão 41, ela trabalha muito com a ideia da responsabilidade civil objetiva. O que é que diz o artigo 932 em seu inciso 1º? Inciso 1º, os pais respondem pelos atos praticados pelos filhos menores que estiverem sob sua guarda ou administração. Então, se eu tiver um filho menor, ele estiver comigo, eu respondo pelos atos por ele praticado. Essa é a regra. Regra, responsabilidade civil objetiva dos pais, pelos atos praticados pelos filhos menores. O que passa? O que ocorre? Ocorre que nosso Código Civil, ele consagra no artigo 928 uma teoriazinha específica, que materializa a ideia da responsabilidade civil subsidiária e mitigada dos incapazes. Artigo 928 diz o seguinte, vou pegar esse artigo aqui para ler para vocês. 928. Vê como é colocada aqui a regra do 928. Um incapaz responde pelos prejuízos que causar, se a pessoa por ele responsável não tiver a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então se liga na ideia. A regra é que os incapazes
praticando algum ato, quem irá ser responsabilizado serão seus pais, tutores ou curadores. Artigo 932. Mas é possível, porém, que você estabeleça a responsabilidade para o incapaz, de forma subsidiária, de forma excepcional, seguindo a linha, primeiro a gente imputa a responsabilidade aos pais, aos tutores, aos curadores, e aí, se não for possível, você imputa para o incapaz. Quando é que eu posso estabelecer responsabilidade civil para os incapazes? Está aqui. Se a pessoa por ele responsável não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios. Então, nessas duas hipóteses, você pode estabelecer responsabilidade civil para os incapazes. Por isso, meus amores, que nós entendemos que a responsabilidade civil do incapaz ela é subsidiária. Primeiro os pais, os tutores e os curadores, e subsidiariamente, se estes não tiverem condições econômicas ou não tiverem obrigação de fazê-los, podemos imputar a responsabilidade para os incapazes. Vale a pena dizer que a teoria é da responsabilidade civil subsidiária e mitigada. Por que ela é mitigada? Por conta do parágrafo desse artigo. O parágrafo do artigo 928, ele diz o seguinte: a indenização estabelecida nesse caput deverá ser fixada de forma equitativa. Ou seja, não vai ser plena, vai ser equitativa. Presta atenção. A regra em nossa responsabilidade civil é que a indenização mede-se pela extensão do dano. Se o dano for vultoso, a indenização vai ser vultosa. Mas quando o assunto são incapazes, há uma exceção. A indenização vai ser equitativa. O juiz vai fixar, vai arbitrar a indenização seguindo um critério de equidade, fazendo justiça no caso concreto. Essa é a ideia, tá, do 928. Por conta de tudo isso que eu disse, o gabarito trazido pela banca é a letra D. Serão responsáveis os pais do menor, caso este não tenha condições de fazê-lo, na forma objetiva. Por que na forma objetiva? Porque é independente de culpa. É uma questão que merecia talvez uma melhor redação, é uma questão que pode gerar alguma polêmica, mas o gabarito é esse e os fundamentos que a banca utilizou foram esses. Meus amigos, com essas informações, com esses comentários, eu consigo finalizar a correção do 27º exame. Espero que tenha sido muito proveitoso. Desejo de coração muito boa sorte para você que está se preparando, para você que passou na primeira fase, para você que ainda não teve a oportunidade de passar, continue se dedicando, sua hora, seu momento vai chegar, pode ter certeza. Tranquilo? Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Se cuidem, se liguem, bons estudos, fiquem com Deus e até os próximos comentários.